Olá, irmãos, que a paz do Deus Pai, Filho e Espírito Santo lhe abençoe em o nome de Jesus. E hoje eu quero falar com vocês a respeito de uma bem-aventurança. Bem-aventurança. As bem-aventuranças elas estão presentes nas Escrituras Sagradas, lá no livro de Mateus. Mateus capítulo 5, principalmente, onde inicia-se o Sermão do Monte ministrado pelo nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Ali nós encontramos o perfil, as características de um cristão, daquele homem que passou pelo novo nascimento, que se encheu, foi cheio pelo Espírito Santo e hoje caminha em novidade de vida, crescendo na graça e no conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu tenho aqui nas minhas mãos um dos livros que Deus usou para mudar minha vida, que é o Estudo no Sermão do Monte, do Dr. Martyn Lloyd-Jones. O Dr. Martyn Lloyd-Jones, para quem não sabe, foi um médico inglês que largou, especialista em coração, ele largou a medicina aos 27 anos para se tornar um especialista também do coração, mas no âmbito espiritual. Deus o chamou para o ministério e ele assim disse: eis-me aqui. Dr. Martyn Lloyd-Jones deixou um grande legado, ele nos deixou em 1981, mas o trabalho que ele realizou, os estudos que ele ministrou, continuam até hoje, falando aos nossos corações, abrindo os nossos corações para a realidade, para a verdade do Evangelho. E hoje eu quero falar sobre uma das bem-aventuranças presentes, contidas no Sermão do Monte, lá em Mateus 5. A primeira bem-aventurança diz o seguinte: bem-aventurados os humildes de espírito. É sobre essa bem-aventurança que eu quero falar com vocês. Presta muita atenção, porque da mesma forma que esse estudo mudou, de certa forma, a minha vida, abrindo os meus olhos para a verdade, pode também, assim, mudar a sua vida, mudar completamente sua perspectiva, pois nós vivemos um tempo de muito engano religioso, onde pessoas estão mais preocupadas em se autorrealizar, em se dar bem nesta vida. E isso não é o Evangelho. Este não é o princípio, o foco do Evangelho. Então, com esse estudo eu pude entender isso. E com esse estudo eu creio que você também irá entender e crescer no entendimento, na graça do nosso Senhor, tá bom? Bem-aventurados os humildes de espírito. Bom, Jesus ministrava o Sermão do Monte para alguns seguidores, para alguns discípulos. O Dr. Martyn Lloyd-Jones, ele traz uma incrível introdução neste livro sobre o Sermão do Monte, antes de entrar nesta bem-aventurança. Então eu recomendo que você compre, adquira esse livro que irá mudar a sua vida. Não se assuste pelo tamanho, mas vai lendo aos poucos. Se você não conseguir ler muito, vai adquirindo a prática da leitura, que rapidinho você irá devorar esse alimento sagrado maravilhoso. Então ele traz uma introdução antes dessa bem-aventurança, a primeira bem-aventurança, e eu quero destacar algo que ele destacou, que é o seguinte: que as bem-aventuranças, o Sermão do Monte, não está de forma desconecta, elas estão em sequência, não de forma aleatória. Por exemplo, se eu falar contigo que me assiste hoje: você, fulano, você é uma pessoa proativa, você é uma pessoa inteligente, você é uma pessoa agradável, e etc, etc, etc. E daqui 2 dias, 3 dias eu for falar sobre você, eu não vou seguir necessariamente esta ordem que eu acabei de falar. Eu vou falar aleatório. Não. As bem-aventuranças não são aleatórias. As bem-aventuranças, há uma conexão entre elas. É impossível você manifestar uma determinada bem-aventurança sem a outra. Então esta é a primeira, este é o primeiro passo, este é a primeira bem-aventurança que se manifesta no perfil, no caráter do crente, do cristão que passou pelo novo nascimento. Na verdade, essa primeira bem-aventurança faz parte do novo nascimento, entendeu? Então é impossível você manifestar outras sem essa. E eu pude entender isso porque elas não são características naturais que eu vou simular, que eu vou exercer. Não é temperamento, personalidade, não. É dado por Deus, é dado pelo Espírito Santo. Bem-aventurados os humildes de espírito. Humildade, tem uma tradução que diz os pobres de espírito. Isso indica esvaziamento.
não autoconfiança, ok? Há muitas pessoas que confundem o evangelho, principalmente no século XXI, onde estamos vivendo um momento de, como eu disse aquela hora, muito engano religioso. Pessoas que se dizem pastores e não deveriam usar esse título porque eles não são na verdade coaches da vida, e isso não tem nada a ver com o evangelho. Coach é uma coisa, pregador é outra. O pregador, ele expõe as escrituras. O coach, ele vai te motivacionar, ele vai te motivar, melhor dizendo, para quê? Para alcançar um determinado alvo nesta vida temporal, profissional e etc. O pregador não. O pregador, ele vai expor as escrituras e ele vai te mostrar o que é correto do ponto de vista de Deus, do ponto de vista bíblico, e não te doutrinar para que você tenha autoconfiança em si, não te doutrinar para que você corra em busca da melhor vida aqui e agora. Entenda isso. Isso não é evangelho. Isso é coach. Isso não tem nada a ver com o evangelho. Amém? Então, humilde de espírito indica esvaziamento, não autoconfiança. Amém? Bem-aventurados, pleno, completo, ditoso, aquele que é humilde de espírito. Aquele que sofre aniquilamento, convicção de pecado. A convicção de pecado, meu irmão, ela deve anteceder a conversão de um homem. É impossível você nascer de novo, se tornar uma nova criatura, sem antes ter convicção do pecado. O aniquilamento do ser humano vem antes da elevação. O Evangelho, ele condena, ele expõe a nossa miserabilidade antes de nos libertar do pecado. É preciso eu entender que eu estou doente antes de eu procurar o tratamento, ser tratado e curado. Ok? Charles Rondon Spurgeon dizia que antes de demonstrarmos a graça de Deus para uma pessoa, ao discipulá-la, ao pregar para ela, nós devemos mostrar o peso da lei, para que ela entenda que ela está doente e ela precisa de um Salvador. Então, outro ponto, humilde de espírito, pobre de espírito, não é como alguns católicos creem, por exemplo. Seguidores de São Francisco creem. Eles creem em voto, penitência de pobreza, voto de pobreza. Não há mérito na pobreza ou no voto de pobreza material. Não é isso. Tanto ser rico não indica que você não é salvo, como ser pobre ou fazer voto de pobreza não indica que você é salvo. É isso que eu quero deixar bem claro, tá bom? Porque alguns católicos confundem, interpretam esse versículo de forma equívoca, dizendo que o pobre de espírito é aquele que ele se abstém das coisas materiais, ele faz voto de pobreza. Não, não é isso. Amém? Não é aquele que se faz também de coitado. Oh, eu sou um escravo. Oh, eu sou perseguido. Oh, ninguém me ama. Ninguém gosta de mim. Não, não tem nada a ver com isso. Também não é aquele que se faz de coitado, tá bom? Isso também não é ser pobre de espírito. Veja bem, eu estou resumindo muito aqui só para você ter uma ideia. Então eu repito, adquira esse livro, porque ele vai mudar a sua história. Deus, através das palavras contidas neste livro, irá mudar a sua história. Se você quiser focar, aqui está Mateus 5, 6, 7. Se você quiser focar apenas nas bem-aventuranças, eu te recomendo outro livro, que é do pastor Paulo Júnior, com prefácio do reverendo Hernandes Dias Lopes, que é o perfil do verdadeiro cristão. Na loja, aqui, ó, defesadoevangelho.com, você encontra este livro, esse exemplar, no nome de Jesus. Então, voltando aqui, então também não é aquele que se faz de coitado. Então, mas o que é, então, o pobre, o humilde de espírito? Eu vou dar um exemplo para o vídeo não ficar muito grande e para que você possa correr lá, comprar, adquirir o seu livro e ser muito bem discipulado por Cristo, pelo Espírito Santo, através dessa mensagem. Pedro, o apóstolo Pedro, eu vou trazer um exemplo do apóstolo Pedro. Pedro era um homem, por natureza, muito impulsivo, agressivo. Ele se impunha aos seus semelhantes. Ele era dotado de forte confiança. São essas palavras que o Dr. Martin Lloyd Jones, na tradução, usa nesse livro. Dotado de forte confiança própria, crendo em si, em sua própria força. Típico dos nossos dias, como eu falava agora há pouco. Você tem que vencer, você tem que conquistar, você tem que confiar em você mesmo, você
Você é importante para Jesus. Jesus, ele não vive sem você. Essas coisas fora de nexo, de contexto. Não. Mas Pedro era assim, cheio de confiança. E ele negou a Cristo. Quando ele realmente viu quem era o Senhor, quando ele realmente conheceu a Deus, então ele rogou. Lucas 5,8: Senhor, retira-te de mim, retira-te da minha presença, porque eu sou pecador. Isso é ser pobre de espírito. Quando Pedro teve um verdadeiro encontro com Deus, com Jesus, meu irmão, porque Jesus é que nos leva até Deus, ele teve verdadeiramente convicção do pecado. Ele enxergou: Senhor, eu rogo-te, Senhor, retira-te de mim, esconda a tua face de mim, pois eu sou homem pecador. Eu não sou digno de estar em tua presença, pois o Senhor é santo, o Senhor é santo, o Senhor é santo, disse Pedro. Em outras palavras, eu fico imaginando Pedro naquele momento, tendo a convicção do pecado, sendo verdadeiramente levado ao arrependimento, a se esvaziar, a negar a si mesmo e a confiar em Cristo, e agarrar a Cristo. Então ele diz: Senhor, retira-te de mim, Senhor. Eu sou pecador, o Senhor é santo, não pode haver mistura de pecado, imoralidade, mentira, amor próprio. Não pode, porque o Senhor é santo, o Senhor é soberano, o Senhor é o Criador do universo. Pedro se sentiu vazio, incapaz, fraco, pequeno, pois é assim que nós somos, pequenos diante da imensidade deste mundo, do universo, da imensidão, melhor dizendo, do mundo, do universo e da grandeza deste Deus. É sentir-se que sem Deus nós nada somos, nós nada podemos fazer. Jesus disse lá em João: sem mim nada podeis fazer. É isso, Pedro sentiu naquele momento: sem ti, Senhor, eu não posso fazer nada, eu sou pecador, nada temos. E então nós olhamos para Deus, para Cristo, por intermédio de Cristo, porque é impossível ir até Deus se não for por intermédio de Cristo, e é impossível ir até Cristo se não for por Deus, pelas Escrituras, pela graça mediante a fé, que é um dom imerecido, gratuito. Então nós olhamos para Deus com total submissão. Nós nos submetemos, nós nos sujeitamos. Senhor, afasta-te de mim, eu não posso, eu sou pecador. Dependendo assim inteiramente, em todos os aspectos de nossa vida, dele, de Deus e de sua misericórdia e de sua graça. Então nós nos apegamos com todas as nossas forças em submissão, em amor, porque ele primeiro nos amou. Nos apegamos à verdade das Escrituras, nos apegamos a Cristo Jesus, negamos a nós mesmos, nossas paixões, nossos ídolos, lealdades, abrimos mãos de tudo isso e nos apegamos a Cristo, a sua palavra. Mediante a fé em Cristo Jesus, nós nos apegamos a Deus, o nosso Senhor. Outro exemplo para terminar: Isaías: ai de mim, Senhor, que sou homem de lábios impuros. Isaías teve um encontro com Deus e ele diz: ai de mim, que sou homem de lábios impuros. E eu termino esse vídeo, essa pequena reflexão, fazendo uma pergunta para você. Não precisa me responder. Faça essa pergunta para você mesmo. Eu sou mesmo um humilde de espírito? Eu que estou há anos na igreja, de repente numa falsa igreja, ou numa igreja onde há muitos equívocos no ensino das Escrituras, onde o foco, o ênfase está no homem e não em Deus, onde o culto se transformou num culto antropocêntrico e não mais teocêntrico. Faça essa pergunta: realmente eu sou humilde de espírito? Eu tive um encontro com Deus? Ou eu apenas levantei a mão e fiz a oração do pecador, algo da boca para fora? Se confessares com a boca e creres no coração, meu irmão, se você não passou por o que Pedro passou, pelo que Isaías e outros passaram, eu te sinto em te dizer, há uma forte evidência que você ainda não nasceu de novo, ainda não conheceu a Deus, a Cristo Jesus.
nesse momento você precisa se apegar na presença de Deus. Eu oro para que você verdadeiramente tenha compreendido esse simples ensinamento sobre a bem-aventurança. Bem-aventurados os humildes de espírito. Bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é, na verdade, o reino de Deus. Em breve eu vou gravar mais uma bem-aventurança para vocês que estão aqui me acompanhando nesse canal. E eu tenho certeza que nós vamos ver agora a próxima bem-aventurança, que é bem-aventurados os que choram, porque eles serão consolados. Então você já pode ter uma ideia do que está por vir. Então, meu irmão, em breve eu vou fazer essa gravação, vou postar aqui, então não deixe de ficar atento. E, como eu disse, adquira esse livro. Adquira, porque isso aqui pode mudar a sua vida. Não o livro, não o Dr. Martyn Lloyd-Jones, que já nos deixou, não este outro livro das bem-aventuranças, que foram alguns sermões do pastor Paulo Júnior, não, mas Cristo Jesus, Ele irá mudar a sua vida. Se apegue a Ele, como Pedro teve a convicção do pecado, que você esteja tendo a convicção do pecado neste momento. Talvez que você nem sequer nasceu de novo, mas que há esperança em Cristo Jesus. E na próxima bem-aventurança, de forma resumida, eu vou te provar que há. Por quê? Porque bem-aventurados os que choram, porque eles serão consolados. Amém? Que Deus em Cristo lhe abençoe. Fique com Deus. Se tiver alguma dúvida, pode me mandar uma mensagem nas redes sociais. Os links das minhas redes sociais estão aqui embaixo, na descrição do vídeo. Instagram, Facebook e também Twitter, tá bom? Você pode mandar lá, que assim que eu tiver um tempinho eu te respondo. Que Deus em Cristo lhe abençoe. Até mais.